Fala aí, seus viciados em joguinhos velhos, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Felipe Cruz, você está no canal Fast Forward Games e hoje eu vou contar pra vocês a história de um jogo muito bom dos arcades, o jogo do Justiceiro, The Punisher. Então, vamos lá. O jogo se inicia mostrando a origem do Justiceiro, um ex-fuzileiro naval chamado Frank Castle, que infelizmente estava no local errado na hora errada. Acontece que um belo dia Frank e sua família resolvem fazer um passeio ao ar livre no Central Park, porém acabaram testemunhando um assassinato que aconteceu naquele local que estava sendo realizado pela máfia de Nova York. Para eliminar as testemunhas, então, os mafiosos atiraram contra a família de Frank, matando sua esposa e seus 2 filhos pequenos. Frank sobreviveu ao atentado, porém, daquele dia em diante, ele jurou se vingar dos assassinos de sua família, assim também como jurou combater o crime que assolava a cidade de Nova York em todas as suas formas, da maneira mais violenta possível, pois no fim, em sua visão, esta é a única maneira de lidar com os marginais que apodrecem a sociedade, mandando-os direto para o colo do capeta. Neste jogo de arcade é possível também acontecer a participação do agente Nick Fury, caso queira se jogar o jogo em modo cooperativo com 2 jogadores. Porém, os motivos de Nick Fury cooperar com o Justiceiro são misteriosos, já que Nick Fury é um agente do governo e na maioria das vezes tende a agir dentro da lei, ao contrário de Frank, que já não acredita mais nas leis do Estado por sua ineficiência em resolver fazer justiça com as próprias mãos. Inicialmente, Frank Castle recebe informações sobre um cassino secreto em Nova York frequentado por bandidos de alto nível. Então, junto com Fury, ele parte para a intenção de descer a porrada em todos os marginais que encontrar por lá e também, é claro, quebrar esse esquema de jogo ilegal. Durante o quebra-quebra da chegada de Frank ao cassino, o barulho atrai um dos chefes da máfia chamado Bruno Costa. Acontece que Bruno estava presente e foi um dos responsáveis pelo fim da família de Frank naquele fatídico dia no parque. O Justiceiro então, enlouquecido, parte em perseguição a Bruno, que foge do cassino e corre pelas ruas da cidade. Nas ruas, Frank é atacado por capangas de Bruno, mas isso não é capaz de parar a fúria do Justiceiro que persegue Bruno até que ele entre em um ônibus para fugir. Frank e Fury então pegam sua van e perseguem o ônibus até alcançá-lo, entrando literalmente na voadora pelos vidros de trás. Ao adentrar o veículo, não encontram Bruno, mas são recepcionados por mais capangas, incluindo um grandalhão enorme conhecido como Scully. A luta dentro do ônibus em movimento é terrível e após quebrar a cara de Scully, Castor enfia sua pistola na cara do bandido e interroga sobre o paradeiro de Bruno. Scully, sem outra alternativa, delata seu chefe, indicando que ele estaria fugindo para um local chamado Castelo Pantaberde, no estado da Flórida. E após conseguir a informação, o Justiceiro o executa mesmo assim. Afinal, bandido bom é bandido morto, não é mesmo? A dupla então parte em busca de Bruno e resolvem se infiltrar no tal castelo através de uma tubulação que daria na piscina da fortaleza. Ao saírem da piscina, logo a sirene de alerta soa e obviamente um exército de capangas é acionado para dar cabo dos invasores. Antes de conseguirem adentrar a parte interna do castelo, até mesmo um grupo de kunoiches aparece para tentar barrar a invasão, mas de nada adianta. Ao finalmente adentrarem a fortaleza, logo sacam suas armas e fuzilam uma multidão de bandidos que estavam se preparando para atacá-los. Mais adiante também é possível perceber o tipo de crimes que estavam sendo cometidos ali naquele local, pois existiam até mesmo mulheres reféns lá dentro, que são prontamente libertadas e saem correndo desesperadas. Após muita porradaria, o Justiceiro finalmente se vê cara a cara com o algoz de sua família, porém não tem tempo suficiente para fazer nada, já que Bruno e seus capangas são praticamente vaporizados por um androide gigante que surge do nada. O androide se apresenta e diz que foi programado por Wilson Fisk, o infame rei do crime, para exterminar qualquer subalterno incompetente como Bruno, assim como qualquer invasor da fortaleza. O Justiceiro então, junto ao seu parceiro, tem uma dura batalha contra o robô que parece ser quase indestrutível, mas com muita insistência é por fim derrubado, deixando Castle e Fury desconcertados em saber que haviam peixes muito maiores como Fisk envolvidos nessa história.
As pistas encontradas no último confronto levam o Justiceiro ao cais do porto, onde estaria acontecendo contrabando de drogas, onde ele pretende dar descarga em toda a escória que encontrar, assim como buscar indícios que o levem até o rei do crime. Ao chegarem no porto, de maneira nada discreta, é claro, são recepcionados calorosamente por bandidos armados até os dentes e até mesmo por alguns protótipos robóticos de soldados do crime. Parece que Fisk estava investindo pesado em penetrar ainda mais sua influência criminosa pelo país, incluindo tecnologia de ponta em meio a seu exército particular. Ao chegar ao galpão onde acontecia o contrabando, o Justiceiro é surpreendido por uma abominação. Bonnie Breaker, líder dos Ravers, uma gangue de ciborgues, o que explicava aqueles protótipos armados que haviam sido encontrados pelo caminho. Acontece que Bonnie Breaker já havia também se robotizado, se transformando em uma máquina de matar sobre rodas de um tanque de guerra que avançou junto a seus capangas sobre nossos heróis, ou melhor dizendo, nossos anti-heróis. Foi na base de muito tiroteio e explosões, mas Bonnie Breaker acabou derrotado e então foi possível fazer o rastreamento da origem daquelas drogas que iriam ser negociadas ali no porto. Pistas então indicaram a Castle que a origem daquele tráfico vinha de uma fábrica de drogas em uma plantação de papoula escondida em uma caverna subterrânea no Arizona. Chegando lá, o nível de segurança era alto, com guardas fortemente armados e assassinos de todos os tipos dispostos a proteger a fábrica de drogas, que na verdade ficava sobre trilhos instalados dentro da caverna, uma espécie de trem-laboratório que se deslocava no subsolo, dificultando sua localização pelas autoridades locais. Após subir na locomotiva e causar diversos danos à sua estrutura enquanto eram cercados por todo tipo de vagabundo que se possa imaginar, Castle e Fury conseguem adentrar seu interior. Lá encontram o responsável pela operação do laboratório, o vilão conhecido como Bushwalker, um ex-padre que havia abandonado seus votos e se tornado um assassino. Ao se envolver com a CIA, Bushwalker passou por experimentos que lhe deram super força, além de o poder de absorver armas cibernéticas sobre a pele de suas mãos e braços. Destruindo os dispositivos de controle da locomotiva e logicamente dando uma surra em Bushwalker e os capangas do trem, Castle e Fury conseguem colocar fim ao plantio de drogas dentro daquela caverna. O fechamento da fábrica móvel acarretou num grande golpe na linha de fornecimento de entorpecentes de Fisk, o rei do crime, e ficando furioso ele decidiu que era hora de comandar um ataque total ao Justiceiro para esmagá-lo definitivamente. Então, de alguma forma, a localização da base de operações do Justiceiro, que ficava em uma parte afastada do sistema de esgotos de Nova York, foi encontrada e uma horda de bandidos foi enviada para lá. Castle então é obrigado a defender sua base limpando todo o caminho na base de fogo pesado e da violência, deixando uma pilha de corpos boiando pelas águas dos esgotos da cidade. Ao sair dos esgotos, os vigilantes dão em uma floresta nos arredores da cidade e percebem que estão completamente cercados por lá também. Wilson Fisk realmente não havia poupado esforços e pessoal nessa missão de eliminar seus inimigos. Mais à frente, ao saírem da floresta em frente a uma cabana, dão de cara com mais um ciborgue de combate enorme enviado por Fisk. Castle e Fury fuzilam o ciborgue com todas as armas que têm disponíveis, mas mesmo assim o combate é muito longo. Afinal, o androide aparentemente havia recebido um upgrade desde o último encontro. Depois de derrotarem esta última ameaça, foi decidido que era chegada a hora de dar o troco no Rei do Crime antes que ele enviasse mais uma onda de ataque. O plano era voltar para a cidade, encontrar sua localização e atacar com força total até derrubá-lo junto com sua organização de uma vez por todas. Após se infiltrar nas partes mais sujas da cidade, o Justiceiro consegue descobrir a localização de Fisk. Este tempo todo ele estava escondido no edifício mais alto e mais imponente da cidade de Nova York. Chegar aos últimos andares não seria fácil, então Frank resolveu criar um atalho. Simplesmente pegou uma bazuca e fez um rombo na lateral do prédio próximo aos últimos andares, por onde ele chegaria direto ao núcleo do esconderijo. Mesmo assim, a entrada não foi fácil, pois a base parecia um formigueiro lotado de guardas armados até os dentes, aguardando qualquer um que se atrevesse a subir até ali. Na base de muito tiro, porrada e bomba, Castle e Fury conseguem ir penetrando nas camadas da fortaleza até chegarem ao fosso do elevador onde encontram Jigsaw,
um velho conhecido do Justiceiro que havia servido com ele nos Fuzileiros. Porém agora, tendo sua moral deturpada pelo crime, estava aliado ao rei do crime e trabalhava com um de seus guarda-costas, atacando agora os invasores do prédio com pacotes de dinamite e seu fuzil. Depois desta batalha que quase derrubou o elevador do prédio, Castle ganha acesso às entranhas do prédio, os corredores de manutenção elétrica e dos servidores que guardavam as informações do Sindicato do Crime de Fisk. Passando por ali e obviamente detonando o lugar junto com qualquer inimigo que aparecesse, eles sabiam que conseguiriam acesso ao quarto de segurança do chefão. Fazendo um buraco no teto do último andar acima do quarto com granadas que causaram uma grande explosão e estrondo, finalmente o Justiceiro estava frente a frente com o rei do crime, o homem que indiretamente foi culpado pela morte de toda sua família e por todo o sofrimento que ele havia passado até então, já que aquele tiroteio no parque e as ordens para eliminar qualquer testemunha eram obra de Fisk tentando eliminar provas de sua atuação criminosa pela cidade. Acontece que Fisk não era apenas o cabeça líder do crime, e se necessário ele levaria a cabo seus planos com as próprias mãos, já que era um homem imenso e apesar de sua aparência ser de um homem lento e adiposo, na verdade ele era fisicamente extremamente poderoso, possuindo mais de 200 kg de puro músculo e capaz de quebrar um homem em dois. Aquele momento era decisivo para o Justiceiro, já que era o momento de sua tão sonhada vingança. Com a memória de seus familiares mortos e naquele gramado e com sangue nos olhos, Frank Castle então realmente faz valer todo o seu histórico de fuzileiro naval e de combatente do crime nas ruas, destroçando completamente com Fisk e seus capangas. Devido provavelmente a todos os danos que o edifício havia sofrido até aquele momento, com um tiro de bazuca no início da invasão, todo o tiroteio e as bombas lançadas nos andares superiores e no poço do elevador, sua estrutura começa a ruir. Então Castle e Fury decidem que é hora de escapar antes de afundarem junto com os escombros. Frank, porém, larga uma granada sem o pino sobre o corpo desfalecido de Fisk antes de abandonar o prédio. A construção então desaba no meio da cidade, lançando fumaça e pedras por todos os lugares, e com um estrondo que ecoou por todos os becos da cidade como o rugido de um demônio exorcizado, deixando claro a todos os criminosos de Nova York que seu reinado de terror havia terminado. Para o Justiceiro, no entanto, a guerra não havia terminado. Para ele não haveria descanso na batalha até que todo o mal e crime no mundo fosse derrotado. Uma tarefa impossível? Talvez. Seria seu destino lutar numa guerra sem fim? Uma guerra que ele realmente nunca poderia vencer? Isso não importa, pois ele era um homem que tinha aceitado seu destino, um homem que não podia escapar de seu cruel futuro. Naquela noite, o Justiceiro desapareceu na escuridão, voltando às sombras para atacar suas presas. Os predadores de Nova York temeram sabendo que estavam sendo caçados. Na manhã seguinte, porém, a polícia encontrou os corpos de 366 criminosos nos escombros do prédio, mas não puderam encontrar nenhum corpo que fosse identificado como o rei do crime. A vingança queimará eternamente. Então é isso, pessoal, essa foi a história do jogo Punisher, o Justiceiro dos arcades. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aí aquele like e aquele comentário dando um feedback sobre o que vocês estão achando do canal, beleza? E a gente vai ficando por aqui, um abraço!